Irmãos, hoje a palavra que o Senhor me deu é algo que faz parte do meu processo. Acredito que no processo de muitos aqui. Muitos aqui, eu acredito que, assim como eu, tiveram processos na vida do qual a sua alma foi ferida. Sua alma foi tocada. Sua alma foi denegrida. Eu tenho 35 anos. Eu me converti com 19 anos. Mas tem 5 anos apenas que eu realmente estou conhecendo quem é Deus. A plenitude do Senhor, a presença do Espírito. Tem 5 anos, vai fazer 6 anos, que a presença do Senhor tem se manifestado, mas não a presença somente do Senhor, mas a presença do meu papai, do Abba. Eu conheci um Deus, de ouvir falar, quando eu me converti. Era o Deus da minha família, de algumas pessoas que me acompanhavam. Era o Deus que eu escutava na igreja. Era o Deus dos meus irmãos da congregação. Era o Deus que eu lia na Bíblia. Mas eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Ele. E aí, com o passar do tempo, eu tive um encontro com o Espírito Santo. Conheci o Espírito Santo. E o Espírito Santo desencadeou uma paixão profunda no meu coração. Com 19 anos, eu me converti e eu comecei a minha pequena caminhada com o Senhor, minha pequena história com o Senhor. Mas uma paixão tão profunda desencadeou no meu coração uma sede, uma fome de buscar a presença de Deus, que nada me parava. Nada me parava. A minha mãe é uma peça rara. A minha mãe não gostava. Quando eu me converti, ela virou a minha maior inimiga. Era a minha adversária dentro de casa. Era a minha perseguidora. Me chicoteava, criticava. Eu fui batizada em línguas, ela falava que ela não queria que eu ficasse orando libi-libi-si em casa. E ela me proibia. Só que eu tinha muita sede, muita fome do Senhor. Então eu me escondia. Quando ela ia dormir, nas madrugadas, eu ia para o quintal, ia para o canil do cachorro, no quintal, e ficava no meu. Como ela dizia, libi-libi-si, ficava orando em línguas escondida no quintal. E quando eu tinha oportunidade, eu morava na Vila Militar, e a Vila Militar tem muitos coretos, umas pracinhas pequenas. E eu saía nas madrugadas e ia para as praças sozinha. E ficava nas praças clamando a presença do Senhor. Eu queria sentir a brisa suave do Senhor. E eu queria ver a salvação de almas naquele lugar, naquela Vila Militar. Queria ver a salvação de almas de Brasília, dos meus familiares. Queria que minha mãe parasse de me perseguir, que ela fosse salva também. E ali eu comecei a minha pequena caminhada com o Senhor. Sem direcionamento, sem alguém para me direcionar e falar, faça assim, faça aquilo. Eu não tinha uma paternidade espiritual. Eu não tinha muitos espelhos. Eu tinha apenas uma Bíblia e um coração. E isso me levou a experiências profundas com o Senhor. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me trouxe à memória esses processos. Porque por muitas vezes na nossa caminhada, por mais que a gente já tenha vivido coisas boas, os traumas, as feridas, as decepções, muitas vezes elas falam muito mais alto do que as coisas boas que nós vivemos. E muitas vezes a esperança ela é morta, ou então a esperança desvanece por conta disso. E tudo que nós vivemos, por mais que tenham sido 99 coisas boas e uma ruim, mas se aquela ruim foi tão intensa, ela consegue abafar as 99 boas que nós vivemos. E hoje eu vim trazer para vocês uma palavra de fé, uma palavra de cura e de restauração, uma palavra no qual eu vivi e tenho vivido. Eu queria abrir com vocês em Mateus, capítulo 9, versículo 17. Alguém aqui já viu um odre? Alguém aqui conhece, sabe o que é um odre? Sabe? Um odre, ela é uma bolsa feita de couro de cabra.
no qual as pessoas colocavam vinho. Era um utensílio, como se fosse uma garrafa, só que ela é feita de couro. E se coloca vinho. Vamos ler o versículo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Põe na versão NVI, por gentileza. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vou mostrar para vocês o que é um odre. Missionário Rabelo? Está com a foto aí? Isso é um odre. É como se fosse uma botija feita de couro. É um couro de cabra. Só que o couro, com o passar do tempo, se ele não for conservado, ele fica seco. Ele racha. Alguém que já teve uma roupa, não digo tanto de couro, mas de corino, que você deixou no guarda-roupa 1 ano guardado, e que depois que você vai vestir ele, você vai andando e a roupa vai se desfazendo? Vai caindo tudo, os pedaços? É o ressecamento. O couro, ele resseca. E o engraçado, porque eu lendo essa palavra, e aí me veio uma alegria no coração, que eu falo assim, Jesus, o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Como é que Jesus ele faz uma parábola trazendo uma comparação de um odre para nossas vidas? E o que significa um odre? O que simboliza essa palavra? O que tem a ver a nossa vida com um odre e um vinho? O que tem a ver a nossa vida botar um remendo no odre? Mas Deus ele não faz nada sem propósito. Um dos maiores propósitos do Senhor para a nossa igreja não é que a gente seja cheia de poder, manifeste glória, poder, ou fogo. Um dos maiores propósitos do Senhor para a igreja é a restauração. É que a igreja seja restaurada aos propósitos do início. Aquilo que Ele criou desde o princípio. O maior propósito da igreja é a regeneração das almas. É a cura das almas. O maior propósito da igreja é que nós voltemos a ser aquilo que nós fomos criados desde o princípio. Qual identidade? Filhos. O maior propósito do Senhor para a igreja é que nós voltemos a ser filhos. E sabe por que as trevas ela luta tanto contra isso? Porque quando um filho se levanta, o filho ele carrega a identidade do pai, o DNA do pai. O filho, ele é igual ao pai. E se um filho de Deus se levanta, se manifesta, o que um filho de Deus pode fazer na terra? O que Jesus fez na terra? Então por que as trevas ela luta tanto para roubar a identidade dos filhos de Deus? Para que os filhos não se manifestem. E por que a natureza ela anseia pela manifestação dos filhos? Os anjos anseiam a manifestação dos filhos. Para que a glória do Senhor venha para a terra. Então, qual que é o maior propósito de Deus para a igreja? É a restauração. E o que significa restauração? Restauração significa reconstruir, significa renovação ou fazer algo de novo. Em hebraico, restauração significa, não sei falar em hebraico, eu vou falar como está escrito, não me julguem. Tikumar. Significa renovação ou retornar ao estado anterior. E Jesus usou essa parábola dos odres para explicar como é que é um processo de restauração. E se eu fosse vocês, se tivesse uma canetinha, vocês anotavam, porque vai ser algo que trouxe uma iluminação para mim, que eu achei muito legal. Mas também vai ser um passo a passo para a sua vida, para a sua caminhada cristã. O que significa vinho novo? Vinho novo significa a presença do Senhor.
Quando ele fala que um odre velho, ele não suportaria um vinho novo, isso quer trazer o quê? Um odre, ele é feito de couro de cabra. Então, quando ele começa a colocar vinho, o vinho ele é feito da uva. Eles pegam, colhem a uva, e a uva, eles amassam a uva, antigamente eles pisavam, e a uva, aquele suco de uva, ela era colocado dentro do odre e começava um processo de fermentação. E esse processo de fermentação fazia o suco dilatar por causa das bolhas. E, consequentemente, para que um odre sustentasse o vinho novo que estava sendo fermentado, ele tinha que ser um odre novo, um couro reforçado, um couro novo. Se fosse um couro velho, ele não suportaria a pressão que a fermentação geraria dentro dele. Então, ele se arrebentaria. Como é que a gente faria um remendo em algo que já não suporta? Normalmente, ele arrebentaria também, não é? E por isso que ele traz aqui. Não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se arrebentarão, e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Mas se põe vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. E o que isso tem a ver com o processo de restauração? O Senhor tem nos chamado para um processo de cura, por um processo de libertação, por um processo de restauração. Como que nós vamos receber da glória do Senhor, do vinho novo do Senhor, com a natureza no qual nós estávamos desde o passado? Uma natureza, um caráter, uma personalidade, uma alma afligida, uma alma machucada, uma alma com traumas, uma alma ferida, rachada. Nós conseguiríamos reter o vinho novo? O que aconteceria com o vinho? Seria desperdiçado. Então, qual que é o propósito da libertação? A libertação, o propósito maior, não é virmos aqui e manifestar o diabo. Eu sou demônio, isso e aquilo. Não. Isso são consequências. O propósito maior da libertação é a cura da nossa alma. A restauração da nossa alma. Porque senão será em vão uma libertação, uma manifestação, se a nossa alma não for curada, se ela não for restaurada e regenerada. E agora eu vou trazer algo que o Senhor revelou para mim, que eu falei, Senhor, como pode um versículo desse ter tanta revelação? Como que é o processo de restauração do odre? Alguém conhece? Ele fala que tem que ser um odre novo para vinho novo. Mas ele não significa que você vai lá e vai desfazer o odre velho, né? Não, vai restaurar. Imagina chegar... você, Larissa, você sofreu muito, você foi muito machucada, você sofreu muitos traumas. Você não serve mais para o meu vinho novo. Você vai ser descartada. Me joga fora e vai vir outra Larissa? Não, né? O Senhor fala que é um processo de regeneração, de restauração. Então, o odre novo nós restauramos ao estado original. E como é que é o processo de restauração do odre? Primeiro ponto, hidratação. Primeiramente, o odre ele é imerso dentro da água. Para quê? Para ele amolecer. Porque ele estava muito duro, seco, rígido, cheio de rachadura. Quando nós passamos por muitos traumas, muitas feridas, a pessoa ela fica grosseira, rígida. Então, o odre ele precisa ser imerso em água para amolecer o couro ressecado e rachado. Segundo ponto, limpeza. Depois da imersão, quando o couro ficou mais molinho, aí o odre ele precisa ser limpo para poder remover todas as sujeiras, todos os resquícios. Ele vai ser limpinho, lapidado novamente, vai ficar brilhoso, vai tirar todos os resíduos acumulados ao longo dos anos. E o terceiro ponto, aplicação de óleo. Depois que o odre ele é limpo e seco, o odre ele é untado com óleo para poder selar e devolver a sua flexibilidade. Ele não vai ficar mais rígido, mas ele vai suportar a pressão do vinho novo e ele não vai se arrebentar. E o óleo também ele ajuda a proteger o couro contra futuras rachaduras. Então, vocês aprenderam qual é o processo de restauração do odre, né? Esse é um odre. O odre físico.
E agora nós vamos entrar num ponto. Processo de restauração da nossa identidade. O que isso tem a ver? Vamos abrir em João, capítulo 3, versículo 3, por gentileza. Se puder colocar na tela, por gentileza. João, capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Pode continuar? E Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe que ia renascer. E Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. Por que Deus ele fala que temos que nascer de novo? Nicodemos deve ter ficado com aquele questionamento: nascer de novo? Como assim? Porque é uma chave, um DNA. Deus ele quer restaurar o DNA dos filhos. O nascer de novo não significa ser colocado de volta no ventre da mãe. Significa você receber um novo DNA, um novo nascimento, o DNA celestial dos filhos, aqueles que têm direito à herança. Não o DNA pecaminoso que nós recebemos de Adão. Esse é o novo nascimento. É a regeneração, a restauração da alma do homem. E agora nós vamos começar a entrar na palavra. Vocês conseguiram entender o processo do odre? Vamos voltar, porque durante a palavra a gente vai voltar nesses pontos. Eu quero ver se vocês pegaram. Como é que é feito o processo de restauração do odre? Hidratação, limpeza e aplicação de óleo. Glória a Deus, aprenderam, hein? Já vocês vão identificar cada um desses pontos. E qual que é o passo a passo para a restauração da minha alma? Para a cura da minha alma? Alguém aqui que quer ser curado? Alguém aqui reconhece que precisa de libertação? Alguém aqui reconhece que tem traumas que precisam ser libertos? Amém? Eu reconheço. Primeiro ponto. Renovação da mente. Provérbios 23, 7. Coloca na versão Almeida, por gentileza. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Essa palavra ela traz um reflexo daquilo que nós somos. A nossa vida, a nossa alma, ela é um espelho. Assim como nossa alma é, assim como nós enxergamos, assim nós somos. Assim nós agimos. Assim nós tratamos. E assim reagimos à nossa vida e às pessoas. Se a sua alma está ferida, se a sua alma está flagelada, se a sua alma está com amargura, como nós enxergamos o mundo? Como nós vemos as pessoas? Eu sei que isso é um pouco, às vezes, é um confronto, porque eu passei muito por isso e eu passo muito por isso. Mas um dos pontos primordiais para a restauração da alma é você ter uma renovação de mente. É primeiramente você mudar a sua forma de pensar. A mudança de mentalidade, ela tem a ver com a revelação do Espírito Santo sobre a sua vida. Sobre quem você é. Sua verdadeira identidade. Pelo meu processo de vida, pelo que eu passei, meu testemunho, eu recebi muitas palavras de maldições, principalmente da minha mãe. Minha mãe dizia, quando eu era mais nova, que eu não ia ser ninguém. Ela falava palavras de alto escalão sobre a minha vida. Dizia que eu não conseguiria ter família, que eu não teria uma família. Dizia que eu não conquistaria, que eu não seria nada. E por muitas vezes essas palavras elas entraram como verdades. Mentiras se tornaram verdades. E aquilo ali entrou dentro da minha alma, tocou a minha alma.
E eu me enxergava como ela falava. Uma vez minha mãe ela declarou sobre a minha vida, ela disse que eu seria uma prostituta. E aquilo ali entrou tão intenso, tão profundo na minha alma, me machucou tão profundo, que assim que ela declarou aquela palavra, eu olhei para ela e falei, assim como a senhora disse, assim eu vou ser. E a partir daquele dia, eu comecei a ir para o mundo. Comecei a me relacionar com várias pessoas. E no meu ponto de vista, eu seria assim. Comecei a beber, ir para as festas. Isso com 14 anos. Porque uma mentira se tornou verdade dentro da minha alma. E eu comecei a imaginar na minha alma e aquilo se tornou real. E eu começava a me enxergar como aquilo. Mas era uma mentira. Aquilo não era uma verdade, era uma mentira. Então, para eu chegar numa mudança de mente, eu tive que ter, primeiramente, um entendimento. Uma mudança de mente. Mas uma mudança de mente simples? Não. Uma mudança de mente radical. Quando o Senhor me alcançou, a primeira coisa que o Espírito Santo fez sobre a minha vida era falar para mim sobre a santidade. Que o meu corpo era templo, era a casa dele, de habitação dele. E eu comecei a aprofundar nas Escrituras, na palavra. E a palavra começou a se fazer vida dentro de mim. A palavra começou a entrar no meu coração como vida. Vida, vida. E eu comecei a ingerir vida. Vida, vida e não mais morte. As palavras de maldição começaram a se tornar palavras de bênção. Vida. E quando eu recebi essas palavras de amargura, porque minha mãe ela teve um passado muito difícil, eu me virei contra minha mãe, eu tornei uma inimiga dela. Vivíamos em conflito dentro de casa. Eu não queria estar perto. Só que Deus ele começou a tocar no meu coração. E eu enxergava ela antes com a amargura da minha alma. Assim como a minha alma dizia, assim eu enxergava. Eram os óculos que eu tinha. Óculos de amargura. Óculos de tristeza. Óculos de ira, de raiva. Era assim que eu enxergava a vida. Então, todas as pessoas que se aproximavam de mim, eu achava que elas tinham algum tipo de interesse. Eu era ferida muito fácil, porque eu também feria muito fácil. Só que a palavra de Deus começou a entrar dentro de mim e gerar vida. 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 Vida e abundância. E os meus olhos começaram a mudar e a minha alma começou a mudar. Então, um dos primeiros pontos para a restauração da alma, da cura da alma, é a palavra de Deus. Em Efésios 5:26 diz assim: para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água por meio da palavra. A palavra, ela lava. A palavra santifica. A palavra nos restaura. Se hoje você está aqui, você quer entrar num processo de cura, você reconhece que tem áreas na sua vida que precisa de libertação. Sabe, ciclos que a gente vive ano após ano. Esse ciclo não muda. Uma tristeza no nosso coração, que por mais que você conquiste, que você faça, que você viva, você não consegue arrancar aquela tristeza do seu coração. Ciclos no relacionamento que você não consegue vencer, por mais que você entenda, às vezes você enxergue, você não consegue romper aquilo. Isso precisa de uma iluminação do Senhor. Mas precisa de um reconhecimento. Precisa de um reconhecimento. E aonde entra o primeiro ponto da restauração do odre? Quem lembra o primeiro ponto? Hidratação. Hidratação simboliza o lavar das águas. É amolecer o couro ressecado e rachado. É amolecer a alma que está cheia de traumas. Esses traumas, eles geram cadeias espirituais. Traumas são feridas. Feridas não tratadas, elas podem necrosar. Alguém já viu uma parte, um membro do corpo necrosado? Como é que ele fica? Preto. Uma alma necrosada, ela fica negra, tem ausência de luz. Então,
o primeiro passo para a cura da alma é você iluminar. E se ilumina com a água da vida, com a palavra. Quando nós mergulhamos na palavra, na água, todas as nossas atitudes de ódio, pensamentos orgulhosos, ideias desvirtuadas que nos tiram, que são contra os princípios do reino, elas começam a ser arrancadas de nossas vidas. E por isso o Senhor nos chama, como Ele fala em Romanos 12:12, uma metanoia. Uma metanoia é uma transformação radical de mente. Mas isso só é possível através da palavra do Senhor. Vamos orar em línguas um pouco? Vamos ficar de pé? Repitam comigo: Senhor Jesus, hoje eu quero ser curado. Hoje eu quero ter minha alma limpa. Eu quero ter minha alma regenerada. Eu quero ter minha alma restaurada. Senhor Jesus, eu peço perdão por todo orgulho. E eu peço tua presença neste lugar. Restaura minha alma. Eu quero sentir o teu doce espírito, a brisa suave do seu espírito. Ondereace levadaragasteia lagassonde na mandia lavassúria badaracaia lagassória. Espírito Santo de Deus, que se cumpra a tua vontade, a tua boa vontade neste lugar. Este alavação de canda na bastere caia lagassu de rabadere caia lagassoria badaracai. Estiriaçou de canda na bastia lagassúria badaracai lagassou de canda nigaduria bastacaia. Endereçou e alabastere caia lagassou de na bastere caia lagassi. Endrianda lavação de na mastere anda rabassoria badaracai lagastere caia lagassu de canda nagadere cai. Glória a Deus. Acordaram? Agora pode se sentar. Vou contar um breve testemunho meu. Eu sou filha de um relacionamento fora do casamento. E eu nunca tive muito contato com meu pai. O meu pai era militar, então ele viajava muito. Ele sempre estava se mudando de cidade em cidade. E durante a minha infância, eu tive poucos contatos com ele. Isso gerou uma orfandade na minha vida. Uma orfandade. E eu sempre tive um anseio de ter a presença paterna. A minha mãe era triatleta, também viajava muito, competia. E eu ficava sempre com as cuidadoras, né? As empregadas que ficavam com a gente, cuidavam de mim e do meu irmão. Então, eu meio que me tornei, eu e meu irmão, órfãos de pais vivos. E isso gerou traumas profundos na minha alma, na minha infância. E desde a minha infância, alguém aqui já acompanhou as minhas libertações, eu passei por uma série de abusos. Tanto abusos sexuais, quanto abusos psicológicos, para macular minha alma. E isso foi gerando amargura. A minha alma foi ficando amarga. Amargura vem de amargor. E isso foi me transformando numa pessoa revoltada. Na minha adolescência, eu comecei a ficar num nível de revolta tão grande. Eu tinha ira dentro de mim. Que eu entrei para o mundo dos góticos. Virei aquelas roqueiras. Porque eu só via escuridão. Aonde eu enxergava, eu só via escuridão. Só via trevas. Eu não gostava de luz. E a minha alma, ela encontrava acalento na escuridão, nas trevas. Mas tinha um vazio no meu peito. E eu tentava procurar preencher esse vazio com muitas coisas.
E muitas vezes não conseguia encontrar o que era. E ano após ano, isso foi me aprofundando cada vez mais em iniquidade. Quando eu cheguei, por volta dos meus 20, não me recordo ao certo a idade, me veio um anseio de procurar o meu pai. O meu pai, ele se distanciou da minha mãe, eu tinha 10 anos de idade, quando eles se divorciaram de vez, e eu nunca mais tive contato com ele. Eu já tinha pouco contato, e depois disso eu não tive mais nenhum contato. Por volta ali, acho que dos meus 22 anos, mais ou menos, não me recordo ao certo, eu comecei a ter um anseio de procurá-lo, de reencontrá-lo, para conversar. Eu me converti com 19 anos. E nesse período, o Senhor começou a ministrar no meu coração a importância do perdão, da reconciliação. Então, o meu anseio de procurar o meu pai é que eu precisava liberar perdão para ele, para que eu fosse livre, porque eu sabia que minha alma estava aprisionada pela falta de perdão. E eu comecei por uma busca para saber aonde meu pai estava. Até que minha mãe, quando chegou nos meus 23 anos, minha mãe encontrou, conseguiu saber onde meu pai estava doente. E um amigo do meu pai, que era do exército, entrou em contato com minha mãe e falou que meu pai estava me procurando também. Que meu pai queria falar comigo, queria me encontrar, porque ele tinha algo para falar comigo. E aquilo mexeu muito com a minha alma, porque era algo que eu já estava buscando. E eu estava buscando no Senhor essa reconciliação. E na semana, eu decidi, conversei com minha mãe concordou. E eu comecei a procurar passagem. Meu pai estava em Belo Horizonte, estava internado. Meu pai já tinha 5 pontos de safena no coração. Eu não sabia o certo motivo da internação dele. Meu pai já era um senhor de idade. E na semana que eu comecei a procurar passagem, falei assim, mãe, eu vou viajar essa semana. Ela, tá bem, ela foi procurar comigo. Na manhã, que eu falei, eu vou procurar essa passagem, vou comprar e vou para Minas Gerais, para Belo Horizonte, encontrar com meu pai. De manhã, eu estava comprando a passagem e eu recebi uma notícia da minha sobrinha. Seu pai, o vovô, acabou de falecer. E aquilo ali entrou como uma faca no meu peito. Porque a chance que eu estava procurando há tantos anos de ter uma reconciliação com meu pai tinha acabado de escorregar pelas minhas mãos. E aquilo ali entrou novamente como uma amargura muito profunda na minha alma. Mas mesmo assim, eu comprei a passagem, fui com a minha mãe e com o meu irmão para o enterro do meu pai em Belo Horizonte. E chegando lá, eu dei de cara com o meu pai no caixão. E eu não reconheci, porque meu pai era um homem... Meu pai tinha quase 2 metros de altura e um homem muito forte, grande. Meu pai estava com menos de 60 quilos, magro. Eu olhei para ele e eu não reconheci o rosto dele. Eu olhei e falei assim, eu não sei quem é essa pessoa. Esse aqui não é meu pai. Nós chegamos antes de todos os parentes que tinha, né? E aquilo ali quebrou meu coração, porque eu olhei para o meu pai no túmulo e eu não reconheci ele. Falei, quem é essa pessoa? Eu não tive contato com ele, poucas vezes. Não é a pessoa que eu me recordo. E aquilo ali foi mexendo no meu coração, minha alma muito abalada. Até que começaram a chegar os parentes do primeiro casamento do meu pai. Eu tinha 3 irmãs. E elas começaram a chegar no local. Quando elas chegaram com a ex-esposa do meu pai, eles olharam para mim e para o meu irmão. Começaram a dar gargalhada. E falaram assim, o que esses bastardos estão fazendo aqui? Apontaram para mim e para o meu irmão. O que vocês estão fazendo aqui, seus bastardos? E aquilo ali entrou profundamente no meu coração. E nesse período, eu já estava no caminho do Senhor. Já estava na minha caminhada com Deus. E eu falei com o Senhor com o meu coração. Pai, Tu sabe que eu vim aqui para uma reconciliação, para uma cura da minha alma. E parece que cada vez mais eu estou sendo mais ferida. Mas houve um propósito nisso tudo. Eu recebi um confronto do inferno na minha vida. Porque as minhas irmãs, elas eram de uma religião ocultista. E naquele momento ali, elas queriam fazer um cerimonial, não sei ao certo o que era, no momento do enterro do meu pai. E eles queriam expulsar o meu irmão. No caso, eu era a única luz que estava no ambiente. Porque meu irmão ainda não conhecia Jesus, meu irmão é mais novo que eu. Eu era a única luz do ambiente e tive que suportar aquele peso de trevas.
E eles no ambiente, com os incensos, fazendo as rezas, as coisas, tudo no ambiente. Teve um momento que a ex-mulher dele, com as filhas, simplesmente pegaram, todas pararam em frente ao caixão e tiraram uma selfie sorrindo, com ele morto. E aquilo ali me deu uma revolta muito grande. E eu levantei, e mais uma vez elas me atacaram. E nos expulsaram. Expulsaram minha mãe do local. E por fim, nós passamos por um momento assim, que vamos dizer aos olhos humanos, um momento de muita humilhação. Mas aquilo ali me deu um grande aprendizado sobre o que é a luz. Porque onde a luz está, as trevas não podem permanecer. E um grande incômodo gerou ali pelo fato de eu estar ali. Porque a todo momento eu clamava a presença do Senhor. Na minha pequena fé, eu orava em línguas no meu coração e eu clamava a presença do Senhor e foi o que me sustentou ali. E aquilo ali me mostrou o que é as trevas no coração, na alma de uma pessoa. O que a escuridão pode levar e pode fazer na vida de uma pessoa. O meu pai, ele morreu de uma forma muito trágica. Ele estava no hospital e ele sofreu um acidente, bateu com a cabeça no vaso e faleceu, quando ele estava internado. Ele morreu sem ninguém, sozinho, sem a família e sem os filhos. E os filhos ansiando estar ao lado dele e não tinha acesso, não tinha como para cuidar, porque o meu anseio era estar cuidando dele e não consegui. E a palavra de Deus tem um versículo que fala, né? Eu não sei ao certo, mas diz que há muito mais sabedoria no enterro, no velório, do que nas festas, né? E eu aprendi muito naquele dia. O Senhor ministrou muito ao meu coração. O que é a luz? E o que é as trevas na alma de uma pessoa? Retornei para Brasília. Minha cidade natal é Brasília. E ali eu continuei a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Na época, eu era líder de célula, eu cuidava de jovens, eu trabalhava, estudava e continuei e não vivi o meu luto. Mas a minha alma estava extremamente ferida. Continuei os meus processos até que chegou um dia que eu sucumbi na dor da alma. Eu estava num ambiente cristão, eu ia para a igreja quase todos os dias, eu cumpria meus protocolos na igreja, mas a minha alma estava sucumbindo. Estava sucumbindo. O meu odre estava rachado. Meu odre estava velho. E meu odre estava sendo remendado para suportar um vinho novo que estava sendo derramado e não estava suportando. Até que um dia o meu odre se rachou. E nesse rachar, eu entrei numa crise de pânico. Eu estava me arrumando para ir trabalhar. Eu trabalhava no SEIB. Estava me arrumando para ir trabalhar e entrei numa crise de pânico profunda, no qual eu vi o mundo espiritual, tudo que estava acontecendo ao redor, mas eu não conseguia reagir. E eu caí num desespero dentro de casa, no chão. Passei horas e horas e horas em choro dentro de uma dimensão espiritual, numa crise de pânico, até que minha mãe chegou e conseguiu me levar para o hospital. No hospital me medicaram. E ali eu fui diagnosticada com esquizofrenia, ansiedade e bipolaridade e depressão. A alma do ser humano é algo muito profundo. Comecei um tratamento, me afastei da igreja para fazer meu tratamento, fui para uma chácara da minha tia, e ali eu fiquei em afastamento, em tratamento para a cura da alma, com os tratamentos humanos, com os psicólogos, com tratamento de medicamento, com um psiquiatra. Passei 7 meses em processo de tratamento, eu vivia dopada, a ponto que o meu primo, no caso que eu estava, ele tinha que me levar para a cama todos os dias porque eu não conseguia andar, eu não conseguia raciocinar, não conseguia falar, de tão dopada que eu ficava de remédio. E nesse processo, eu tinha uma intercessora, que era minha prima, Kelly. Eu estava na mesma casa, e ela, todas as noites, ela passava a madrugada do lado da minha cama em intercessão pela minha vida. Ela guerreava por mim, intercedia por mim,
para que eu fosse liberta dos cativeiros. E a minha alma foi sendo iluminada. Depois de 7 meses, eu decidi que eu não queria mais viver aquilo ali. Pedi para minha mãe me levar de novo ao psiquiatra, que eu queria fazer o desmame dos remédios. E a minha mentalidade, eu decidi na minha mente, eu não sou isso. Eu não sou isso que os médicos dizem que eu sou. Eu não estou doente. Eu sou filha de Deus. E aí conversei com a minha mãe, falei que eu ia fazer o desmame. E a minha mente começou a entrar numa renovação. E a partir disso, minha vida mudou. Eu desmamei dos remédios. Parei. Eu não tinha mais diagnóstico de nada. Fui curada. Testemunhei para vocês entenderem o poder da renovação da mente. Mas não é a renovação da mente racional. É a renovação da mente espiritual. Porque nesse processo, eu tinha algo que me acompanhava. A palavra do Senhor me iluminava todos os dias. E as orações, o clamor, a adoração. Minha prima passava as madrugadas também com o violãozinho dela ali, muitas vezes adorando do meu lado. Eu não conseguia nem falar, porque eu ficava dopada. Mas o meu espírito recebia. E a minha mente foi sendo renovada, transformada. 7 meses se passaram. Comecei a vencer esse processo. Começou um novo tempo na minha vida. Voltei para a igreja achando que estava tudo normal para a minha vida, a minha rotina. Já tinha saído do emprego. Quando eu cheguei, não estava mais nada lá. Tinha feito assim. E eu tive que recomeçar tudo do zero. As pessoas que eu tinha como amigos, as pessoas fingiam que nem me conheciam mais. As pessoas que andavam comigo, não andavam mais. O emprego que eu não tinha mais. A casa que eu morava, minha mãe nem queria que eu voltasse. E aí, como é que ficou a minha vida? Tive que recomeçar. Contudo, eu recomecei de uma forma errada. Eu recomecei indo para o mundo, voltando para as antigas práticas. E nesse processo, foi quando muitas coisas que estavam em oculto vieram à tona do meu passado. Por que eu compartilhei isso com vocês? Todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos traumas. Todos nós passamos por traumas. Todos nós já vivenciamos, encontramos pessoas que nos feriram, nos machucaram. Mas imagina se isso nos parasse. Se isso fosse motivo suficiente para que a nossa vida parasse. Qual seria o propósito de sermos criados? Para que o Senhor nos chamou? Para que o Senhor nos gerou? Para que o Senhor nos convocou? O que o Senhor chama e espera de nós? E voltando para o primeiro processo, que é de hidratação. O processo de hidratação, ela entra no processo de lavagem. Através da palavra. Amém? Pegaram o primeiro processo? Glória a Deus. Segundo passo. Quem lembra o segundo passo? Limpeza. Glória a Deus. Estamos fluindo, hein? Limpeza. O segundo passo é o reconhecimento. O reconhecimento, ele é o início do processo de cura da alma. É você reconhecer que tem áreas em sua vida que precisam ser tratadas, curadas e libertas. Uma pessoa que não reconhece que precisa de ajuda, não consegue ser ajudada. Uma pessoa que não aceita que precisa de ajuda, que precisa de cura, pode ser quantas pessoas forem. Se ela não reconhecer, ela não vai ter mudança. Então, o reconhecimento é um passo crucial para a cura da alma. Se essa pessoa não receber a revelação do Espírito Santo e não reconhecer que existe algo errado dentro dela que precisa ser mudado, que precisa ser restaurado, ela não vai ter nenhuma mudança, nenhuma expressão de cura.
pode passar por N libertações aqui. Ela pode passar por vários aconselhamentos, passar por psicólogos, por psiquiatras. Mas se não houver um reconhecimento da parte dela, tudo isso vai ser em vão. Não vai ter nenhuma expressão de mudança na vida dela. Então, o segundo passo é o reconhecimento. Por quê? Nós precisamos reconhecer que nós somos o reflexo daquilo que nós pensamos e daquilo que nós somos. A amargura, ela gera amargura. Traumas geram pessoas que geram traumas em outras. Influenciam atitudes que abrem portas e brechas para traumatizar outras pessoas. Então, com isso, se não houver o processo de limpeza dos odres, limpeza da alma, aquelas rachaduras do odre velho, elas começam a se abrir e aumentar e aumentar. As feridas se abrem cada vez mais e os traumas aumentam cada vez mais. Um abismo levando a outro. Em Lucas, capítulo 11, versículo 34, se puder colocar, por gentileza. São os teus olhos a luz do teu corpo. Se teus olhos forem humildes, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se teus olhos forem malignos, todo o teu corpo estará tomado pelas trevas. Certifica-te, pois, que o fulgor que há no teu interior não sejam trevas. Portanto, se todo o teu corpo estiver pleno de luz, sem ter nenhuma parte dele em trevas, então ele estará verdadeiramente iluminado, assim como quando a luz de uma forte candeia resplandece sobre vós. Amém? Então, nós somos reflexo daquilo que nós carregamos na nossa alma. Se a nossa alma for trevas, nós refletiremos o quê? Trevas. Mas se a nossa alma for luz, refletiremos luz. Vocês conseguem hoje entender a importância da libertação da alma? Da cura da alma? Passar processo de libertação sem ter um processo de cura, sem ter um processo de iluminação, não vai ter mudança de atitude, não vai ter mudança de vida. Então, por isso, muitas vezes, nós passamos ciclos e ciclos que se renovam, mas não mudam. Por quê? Há processos que não foram mudados, vencidos. Aqui, muitas vezes, a nossa mente não foi transformada. E como que é o processo de limpeza de um odre? O processo de limpeza do odre, ele começa com reconhecimento, com arrependimento e perdão. Tem uma chave, que se vocês pegarem uma chave na vida do cristão, a sua vida mudará. Um ciclo do passado termina no exato momento em que nós decidimos entregar para Cristo a nossa vida, confessando como nosso único Senhor e nosso Salvador. Então, nesse momento, quando nós somos reconciliados com Cristo Jesus, toda culpa, entendam, quando você passar por um processo e você colocar aos pés do Senhor e reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador, toda culpa que te levou àquele lugar de pedir perdão e arrependimento, ele não tem mais lugar na sua vida. Caso volte a culpa, será o processo das trevas para te levar novamente para o mesmo ciclo. Mas se você colocou os pés do Senhor em arrependimento, em confissão, em quebrantamento, esse ciclo se fecha. E o Senhor te coloca em um novo ciclo. Então, a sua mente, ela coordenará para onde você vai ou para onde você retorna. Se você decide continuar um novo ciclo, ou se você retornará para o passado, para as feridas e os traumas. Amém? Sendo curado do senso de crítica. A autoconsciência e o senso de crítica são produzidos dentro da nossa alma e leva-nos a focar em nós mesmos.
fortalecendo a nossa estrutura de alma, nos levando para uma vida focada no ego, gerando exaltação e orgulho próprio. Poderia colocar o versículo Lucas, versículo 6, capítulo 6, versículo 43, por gentileza. Lucas 6, 43. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. O espírito crítico, o espírito de crítica, o senso crítico é algo que nos coloca em ciclos de amargura, em ciclos de traumas da nossa alma que precisa ser vencido. O espírito crítico, ele deixa as pessoas infelizes, faz a pessoa perder a perspectiva de humor. Já viu pessoas que são muito críticas? Que tudo ela vê crítica? O espírito crítico, ele bloqueia pensamentos positivos e impede bons relacionamentos entre as pessoas. E como eu venço o espírito crítico? Sempre que você observar algo de errado em uma pessoa, em vez de criticar ou reclamar, peça ao Espírito Santo que ele faça a correção. E não deixe que esse espírito de crítica te afete e venha como uma ofensa. Quando o espírito de crítica tomar o seu coração, vá em oração ao Senhor. Peça perdão, se arrependa. Peça perdão por entristecer o doce Espírito Santo. E peça perdão em amor e cura. Porque a crítica, ela gera crítica. A crítica simboliza algo em nossa alma que não foi tratada. É o reflexo. É o reflexo. E um dos passos para a cura da alma é limpeza. E se libertar do espírito de crítica faz parte da cura da alma. Porque quanto mais nós criticamos, medimos e julgamos nossos irmãos, significa que algo na nossa alma ainda precisa ser tratado, ser curado, ser liberta. Qual é o segundo ponto que nós falamos? Limpeza. Isso. Vocês estão com sono? Terceiro ponto, quem lembra? O óleo. Glória a Deus. Unção. Unção vocês gostam, né? Mas para receber unção, para receber o óleo, o vinho novo, o óleo tem que estar restaurado, né? Porque senão o vinho novo entra, o odre se arrebenta e o vinho se perde. De nada adianta. O terceiro passo, restauração da nossa identidade. Para recebermos a unção, nós precisamos ter a nossa identidade restaurada. Mas que identidade é essa? A identidade daquilo que o Senhor nos gerou, colocou no nosso DNA. Identidade de filhos. Feridas causadas pelas lutas e pelos pecados do passado afetam tanto a nossa alma que elas trazem traumas e distorções na nossa identidade. A nossa alma, ela fica distorcida. É como se pegasse um copo de vidro e tacasse esse copo, quebrasse. São vários pedacinhos, né, de cacos de vidro. É possível colar os cacos de vidro e aquele copo permanecer como era antes? Não, né? Assim é a nossa alma. Quando nós passamos por traumas, os traumas são feridas. É como se pegasse a nossa alma e ela fosse sendo arrancada a pedaços, quebrados, quebrados, quebrados. Se não passarmos por um processo de restauração, de regeneração, restauração é você voltar ao estado original. Regeneração. Quando nós temos uma ferida na pele que arranca um pedaço, a pele ela tem que passar por um processo de regeneração. E aquela pele nascer de novo. Esse é o processo da alma. Se a alma ela não passa por um processo de cura,
de regeneração, de restauração, essa alma permanece ferida. Os pedaços dela ficam separados, fica sempre faltando algo. E a restauração da alma é o processo mais crucial da nossa libertação e da nossa caminhada cristã. Porque como manifestaremos o reino de Deus? Como manifestaremos o DNA de filhos se nós não tivermos a nossa alma curada e regenerada como filhos? Uma alma amargurada, uma alma traumatizada, ela não consegue reconhecer o Pai. Quando eu cheguei aqui na igreja, em 2019, Brasília, eu era órfã. Pensa numa pessoa órfã. E eu não sabia disso. E eu não reconhecia isso. A orfandade, ela gera desnutrição e falta de direcionamento. Por quê? Qual que é a função do pai na vida de um filho? Alguém sabe? Direção, né? O pai, ele dá direção para o filho. A função do pai, da paternidade, é dar direção. E qual a função da mãe? Alguém sabe? Nutrir. A mãe nutre. Ela nutre tanto fisicamente quanto nutre a alma. E uma pessoa que ela é órfã, ela não tem direcionamento e ela não tem nutrição, não tem um alimento. É uma pessoa desnutrida e perdida. Muitas vezes a falta de paternidade não é somente física, é na nossa alma. Eu tinha pai, eu tinha mãe físico, pai do meu sangue, mãe do meu sangue, mas eu era órfã. Eu não tinha direção e eu não tinha nutrição, eu era uma pessoa desnutrida. Quando eu cheguei no ministério, eu era desnutrida espiritualmente. Desnutrida. Faltavam as vitaminas, faltava o alimento, faltava a água. E principalmente faltava a direção. Mas eu não reconhecia isso. Hoje o Senhor, Ele quer trazer uma verdadeira identidade de filhos para muitos aqui. Eu sei que aqui no Rio nós estamos muito acostumados com a pregação do fogo, aquela unção. Só que muitas vezes o Espírito Santo quer falar conosco na brisa suave. Elias, ele procurou a presença do Senhor no fogo, no terremoto. Elias estava afligido na alma. Elias queria morrer. Quando Jezabel estava guerreando, querendo a cabeça dele, Elias estava com a alma amargurada. Tinha seus traumas. Ele procurou a presença do Senhor em muitos lugares. Mas o que trouxe refrigério para ele foi a brisa suave. E muitas vezes o Senhor, Ele vai falar conosco na brisa, na suavidade. A cura da alma muitas vezes é no colo do papai. O fogo é bom, mas o colo do papai não se compara com nada. A presença do papai, o quebrantamento no colinho do papai, não se compara com nada. E trazendo... Obrigada, Senhor. Só trazendo um contexto. Muitas vezes os traumas gerados na infância, eles geram feridas tão profundas no coração de uma criança, principalmente infantil, quando é criança ainda, na vida infantil, que aquilo ali reflete para a vida adulta dela. Como eu comentei anteriormente, eu sofri muitos abusos desde meses de idade. Hoje eu falo sem trazer um transtorno para mim. Mas por muitas vezes eu tinha muita vergonha disso. Mas a minha alma foi profundamente tocada, flagelada por abusos físicos, sexuais, emocionais durante toda a minha vida. Eram ciclos que se renovavam. De tempos em tempos eu passava pelo mesmo processo de trauma. E aquilo ali foi gerando amargura
dores tão profundas e uma ira, uma revolta, um ódio. Eu tinha raiva das pessoas. A chegar um ponto que eu falava para as pessoas que eu preferia um cachorro do que as pessoas perto de mim. Porque eu tinha sido muito ferida. Eu não confiava. Eu não amava e não permitia ser amada. Eu não sei se hoje aqui tem pessoas que passaram por esse tipo de processo. Mas normalmente pessoas que são feridas na infância, elas tendem a seguir um caminho desvirtuado na vida adulta e muitas vezes elas não entendem. Muitas vezes as pessoas elas entram em ciclos sexuais de perversão e muitas vezes não conseguem entender por que não consegue sair disso. Ou então a pessoa se torna uma pessoa apática, que não quer contato com pessoas, se torna indiferente, muitas vezes não entende o porquê disso. Isso muitas vezes pode ter sido gerado na sua infância. Sua alma foi flagelada, foi tocada. E hoje o Senhor quer trazer essa cura. Hoje o Senhor quer trazer essa restauração. Mas para isso é necessário um entendimento, é necessário um reconhecimento e é necessário uma decisão. Uma decisão de que sua vida precisa mudar e de que um ciclo precisa ser fechado para que outro se inicie. E após você passar esse processo de cura da sua alma, precisa vir o processo de mudança de mente. Para que você não volte mais a acreditar nas mentiras de Satanás. Nas mentiras que as trevas diz. E o propósito da aplicação do óleo na restauração do odre é a cura interior. É o processo final. O propósito do Senhor é nos levar à purificação e à santificação para a liberação da glória dos últimos dias. Como um povo santo, um povo escolhido, vai receber da glória do Senhor se estiverem vestidos de odres velhos. Não sustentarão a glória. A glória será despejada. O vinho novo será perdido. Então, o propósito da igreja do Senhor, o maior propósito da igreja do Senhor, é a restauração da alma e a restauração da identidade dos filhos. Por isso que a natureza, ela anseia pela manifestação dos filhos. A natureza está ansiando, os anjos estão ansiando pela manifestação dos filhos. A terra está ansiando pela cura, por essa nova identidade dos filhos. Mas para obtermos a cura interior, nós devemos também estar dispostos a perdoar todas as ofensas que nos causaram. Não é um processo fácil. Perdoar quem nos feriu, às vezes é muito mais difícil do que você reconhecer que você está ferido. Porque muitas vezes quem bate, quem machuca, não lembra. Mas quem apanha, lembra. Quem sofre, lembra. E eu passei por um processo com meu pai, porque aquilo ali gerou uma amargura muito grande na minha vida. Quando eu achei que eu ia ter um momento de encontro com ele, que eu ia liberar tudo aquilo que estava entalado dentro de mim, que eu finalmente ia ter o meu papai, aquilo ali se perdi, num piscar de olhos. E eu tinha muita ofensa guardada no coração pelo meu pai. Eu tinha ofensa por ele ter me abandonado. Eu tinha ofensa por ele ter me rejeitado. Eu tinha ofensa pela bastardia. Tinha ofensa pela família do meu pai, que nos humilhou, nos chamando de bastardo. E aquela palavra entrou como uma verdade dentro do meu coração. E eu acreditei que eu era uma bastarda. Uma mentira se tornou verdade, gerando muitos prejuízos na minha vida. E as palavras que minha mãe me feriram, também eu precisei colocar diante do altar do Senhor.
E o meu processo foi um processo de dor, de liberação de perdão. Mas foi uma decisão. Cada perdão que eu liberava para cada um deles era um processo tão doloroso. Porque era como se a mão do Senhor entrasse no mais profundo da minha alma e arrancasse uma raiz de amargura, de dor e de tristeza. E quando arrancava, aquelas raízes já estavam tão profundas que elas geravam feridas expostas. E aquilo doía muito. Doía muito. Eu passei por uma experiência aqui, nesse altar. Teve uma conferência, foi a maior libertação que eu já passei aqui. E não foi de manifestação de demônios. O Senhor me levou para curar minha alma. E eu fiquei aqui jogado um tempão. E naquele momento, o anjo do Senhor veio até mim. E ele falou: hoje é o dia da sua libertação. E ele veio com a mão, enfiou a mão dentro do meu peito. Tá. E eu senti uma dor profunda. E ele pegou e ele fazia assim, ó, revirava dentro do meu peito. E ele enrolava. E quando ele enrolava, eu só vi ele tirando de uma vez e arrancando algo do meu coração. Eram raízes amargas, negras, sujas. O Senhor estava arrancando a amargura do meu coração. E Ele mostrou para mim, abriu, e era algo negro, com muitas raízes. Ele falava: isso aqui estava no seu coração. E hoje eu estou arrancando, te libertando. E agora você vai iniciar o seu chamado. É o seu processo de cura. Então, meus irmãos, vocês que estão aqui, saiba que aqui é um aprisco do Senhor. Um local que o Senhor traz escolhidos. Cada um aqui tem um chamado. Você foi designada. Cada um aqui foi chamado pelo Senhor com um propósito. Mas sabe qual é o maior propósito do Senhor para a sua vida? A cura da sua alma. Te entregar a sua identidade de filho. Filho do Deus Altíssimo. Geração santa, sacerdócio real, povo eleito, escolhido do Senhor. Esse é o maior propósito do Senhor para nossas vidas. O maior desígnio que nós temos na terra não é fazer o fogo cair do céu, não é carregar títulos, é a santidade. É ser santo como Ele é santo. O maior desígnio de um homem na terra, de uma mulher na terra, é ser filho de Deus. Porque os filhos carregam o DNA do Pai. E os filhos manifestarão e farão as mesmas obras. É esse o nosso desígnio. Então não anseie títulos, não anseie poder. Anseie a cura da sua alma. Anseie a regeneração da sua alma. A restauração da sua alma. Anseie resgatar a sua identidade. A identidade de filho do Deus Altíssimo. É esse o nosso propósito. Mas há um caminho a ser percorrido. E o caminho para a cura, eu vou dar algumas dicas para vocês, caso vocês queiram seguir. É algo que, assim, eu peguei no material do apóstolo. Muitas coisas eu aprendi com meu pai espiritual. Nosso pai espiritual tem nos ensinado o caminho, o direcionamento. É isso que um pai faz. Ele dá direção. E o nosso pai tem nos dado direção. Nosso pai espiritual, temos o pai celestial, mas também temos pais terrenos. E o nosso pai espiritual tem nos dado direção. Para onde irmos? O que fazermos? Quais são as chaves? Quantas chaves temos recebido aqui? Chaves de fé? Chaves de unção?
chaves de prosperidade, chaves de rompimento. Hoje tem uma chave de cura. Amém? E eu vou passar para vocês um caminho do qual eu aprendi com ele. Primeiro, pedir ao Espírito Santo que ministre luz e vida em áreas desconhecidas do seu coração, no qual você ainda não recebeu a revelação de quem Cristo Jesus é. Segundo, receber Deus como Pai em áreas que ainda não foram abertas para uma cura total, por conta das feridas da alma, dores e traumas nos relacionamentos. Tem áreas em nossas vidas que nós passamos por tanto traumas que nós não permitimos que nada e nem ninguém acesse. Porque temos medo de nos sermos feridos de novo. Mas essa área, nós precisamos ter uma decisão e permitir que o nosso Pai entre. E Ele traga cura. Nós precisamos permitir. Eu tinha traumas, tinha quartos escuros na minha alma, que por muitas vezes, por muitos anos, eu até esqueci. Porque eu não queria lembrar, porque me gerava muita dor. E por muitas vezes, nos meus processos de libertação, o Senhor permitiu que eu passasse por um processo de libertação para que Ele viesse à tona e me trouxesse a memória que eu precisava permitir que o Senhor entrasse ali. Que eu precisava permitir a iluminação do Senhor, porque senão aquilo ali ficaria em oculto na minha vida e eu não seria curada. E a minha alma continuaria desfragmentada, faltando pedaços. Terceiro, abrir o coração, pois há regiões na alma e no coração que ainda não foram abertos para uma cura total e completa, permanecendo fechadas por causa da dor profunda, impedindo o amor de Deus entrar. E quarto, identificar o pecado e as falsas crenças que adquirimos, procurando o mau fruto em nossas vidas até a raiz, para expô-las à obra da cruz de Cristo. Reconhecimento. É necessário reconhecer quais áreas da sua vida que você ainda tem pecado. Quais áreas da sua vida que ainda não passou por um processo de libertação. Reconhecer e levar isso até a cruz. Senhor, eu não tenho força, eu não consigo. Leve a cruz. Senhor, isso me dói tão profundamente, eu não consigo perdoar. Leve a cruz. Leve aos pés de Jesus. Senhor, eu não posso, eu não consigo. Leve aos pés de Jesus. Senhor, eu não consigo liberar essa ofensa. Leve aos pés de Jesus. Senhor, eu não consigo vencer. Leve aos pés de Jesus. Jesus já venceu por nós. E permita que o Espírito Santo traga cura ao seu coração. Se permita ser curado. Se permita ser amado. Reconheça seus pecados cometidos por ti e os pecados cometidos pelos outros a você. E peça perdão e libere perdão por toda a raiva. Confesse a raiva. Confesse o ódio. Confesse a amargura. Confesse tudo aquilo que esteja te impedindo de viver o novo de Deus. Amém? Então, quais são os pontos da restauração do odre? Primeiro, hidratação. Mergulhar nas águas. A palavra ilumina, a palavra lava. Segundo, limpeza. Se limpar de toda sujeira. Se arrepender, reconhecer. Reconhecimento. E o terceiro, a aplicação de óleo. É você buscar a paternidade, a unção do Pai, a identidade de filho. Amém? Hoje, eu estou aqui em cima, mas eu sinto uma paz tão profunda do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer trazer essa paz para vocês também. Hoje é uma noite de cura.
Hoje é uma noite do qual o Senhor ele quer devolver identidades. Quer devolver identidade para aqueles que perderam no decorrer do caminho. E quer dar uma nova identidade para aqueles que ainda não receberam Ele como Senhor e Salvador. A natureza criada, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Fique-se de pé, por gentileza.